passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda. Em meio às inúmeras atrações turísticas oferecidas pela metrópole paulistana, o turismo rural teve um alto índice de crescimento nos últimos anos, o que tem transformado o estado no maior polo de turismo rural do país. Para os grandes agricultores, o novo setor representa uma fonte alternativa de renda, enquanto que para os pequenos agricultores, novas perspectivas de trabalho surgem, diminuindo o êxodo rural e desenvolvendo sócio e economicamente a região, o meio ambiente e o patrimônio cultural paulistano. O que é o turismo rural? Bom, na verdade, o turismo rural ele tem várias definições. Eu acredito que a melhor delas, turismo rural é a atividade turística feita no meio rural, que valoriza a ruralidade, ou seja, valoriza o ser caipira, valoriza a produção rural, valoriza os valores do mundo rural. Nós sabemos que essa atividade é praticada nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, né? Você citou que já faz 20 anos que está sendo praticado aqui no Brasil. Nesses 20 anos, o que nós podemos ter assim como dados históricos? Bom, antes disso, eu acho que o turismo rural é praticado em quase todo o mundo. Por exemplo, a Namíbia, você encontra atividade de turismo rural nas diversas etnias que existem. Você visita etnias e visita o cotidiano da Namíbia dentro do turismo rural. Aqui no Brasil, nós somos, sem dúvida nenhuma, um Brasil rural. Nós nascemos dentro de colônias rurais, temos a ruralidade muito forte. Hoje é um segmento consolidado. Mais de 16 estados da federação têm associação de turismo rural. Hoje, aqui em São Paulo, foram lançados os primeiros indicadores de turismo rural. São Paulo tem mais de 800 empreendimentos, dentro de toda a característica, desde hotel, fazenda, hotel, restaurante rural, várias submodalidades, mas nós já somos mais de 800 empreendimentos, e com uma gama enorme de produtos, a densidade de quais os estados. É o fato, não existe mais como retornar. E isso é bom, porque o empreendedor rural se transformou no empreendedor de turismo e, assim, é fundamental que seja um ambientalista. Você pode nos informar assim, o quanto está sendo investido nesse setor? Bom, o investimento no turismo rural ele é individual do empreendedor. Não existe ainda nenhuma grande ação de política pública dentro do turismo rural e de financiamentos do turismo rural. Hoje os cursos de turismo estão mesmo preparando profissionais para agir ali no turismo rural? Bom, o turismo rural é um segmento consolidado. Os profissionais de turismo, eles podem optar dentro da sua carreira por várias áreas. Existem faculdades, sim, que já têm como matérias optativas o turismo rural, porque é uma atividade que tem características próprias. Existem faculdades, sim, que já têm disciplinas do turismo rural. Pós-graduação, eu pessoalmente sou professora em Brasília, da Universidade Católica de Brasília, da pós-graduação de Turismo Rural e Turismo Ambiental. Você citou aí sobre o meio ambiente. Qual é a realidade hoje dessa preocupação entre os profissionais de turismo, entre os próprios turistas, quando participam do turismo rural, com o meio ambiente? Bom, eu vou começar a lhe responder do outro lado, do empreendedor. Eu digo que o ser humano aprende pelo amor e pela dor, né? E o empreendedor teve que aprender pela dor.
O empreendedor de turismo rural que está ofertando turismo rural, ele tem que ser ambientalmente correto, assim, se não pelo princípio, por obrigação, porque ele perde turista. Essas atividades do turismo rural estão fazendo educação para crianças e adultos para a preservação da natureza? Olha, o turismo rural pedagógico, que é um dos eixos do turismo rural, está assim. As crianças vão, têm atividades ambientais, têm atividades ecológicas, têm atividades de produção, como se produz, preservação de água. É uma atividade de lazer que valoriza o meio ambiente. Você já participou do roteiro Caipira? Já participei. Nós fizemos aqui a Turismo de Campo há muitos anos. Foi convidada para fazer a análise inicial, né, com vários historiadores de Itu. No primeiro dia, eles convidaram alguns profissionais para visitar e isso foi interessante. Eles fizeram um roteiro participativo. O que acontece ali? São profissionais de grande qualidade, pessoas de uma área de marketing, de sistemas de informação, de professores de meio ambiente, que se reuniram para valorizar a ruralidade. Memória valiosa para a cultura brasileira. Cartola, música para os olhos, chega às grandes telas do país em abril. Sob a direção de Hilton Lacerda e Lírio Ferreira, o documentário traz uma verdadeira garimpagem de imagens e músicas do poeta mangueirense. Agenor de Oliveira elegeu a Cidade Maravilhosa como cenário de sua vida. Contaminado pela boemia dos sambistas da época, abandonou família e escola na década de 20, para fundar uma de suas maiores paixões, a Estação Primeira de Mangueira. Em cada esquina cai um pouco a sua vida, serás um fogo dentro. Apesar do sucesso de suas canções, Cartola morre pobre. Das mais de 500 composições, destaca-se O Mundo é um Moinho, samba preferido de Carlos Drummond de Andrade, e As Rosas Não Falam, já regravada centenas de vezes. Na canção, Cartola se queixa do silêncio das rosas, que talvez, em respeito ao poeta, se calaram nos domingos de primavera, de seu nascimento e morte. Do singular ao plural, do erudito ao popular. Esta é a cultura brasileira, multifacetada e única. Das suas manifestações, destaca-se a cultura caipira, que mesmo diante da urbanização das grandes cidades, ainda se mantém viva num universo de grandes sensações. Nossa equipe de reportagem fez um roteiro inesperado, em busca do cheiro do mato, do aroma do café encorpado, da comida saborosa, da música de raiz, de tradições memoráveis. Bem-vindos ao Roteiro Caipira, pessoal. E eu não sei se acho que a grande maioria aqui sabe onde nós estamos, né? E aqui serviu essa fábrica, Fábrica São Luís, primeira fábrica de tecido a vapor do estado de São Paulo. Timóteo, ô Timóteo, onde você está, seu maledeto? Ah, por isso que não me responde, né? Sempre não pode ver roupa de saia. Bom dia, Assunta, bom dia! Buongiorno. Que buongiorno que nada. Pessoal, agora eu vou convidar vocês pro juramento caipira que vai ser ali dentro. Vamos pra lá? Levante a sua mão direita. Agora repitam todas as palavras que eu vou dizer. Tudo bem? Com bastante força, com bastante empenho. Vamos lá então. Eu, a partir desse momento, deixo para trás, essa minha casca, carcomida, destruída, poluída, pelos costumes da cidade grande. E prometo também saber reconhecer
Pessoal, a partir desse momento, vocês são caipira juramentado. Agora que passamos pelo processo de desurbanização com direito a juramento caipira, a nossa equipe continua o roteiro saindo aqui da Fábrica São Luís direto à Casa do Bandeirante. Vamos lá? A Casa do Bandeirante, também conhecida como Chácara do Rosário, foi construída em 1756 e ainda hoje é mantida pela mesma família há mais de 250 anos. Considerada parte do Patrimônio Histórico-Cultural de São Paulo, a casa preserva a típica arquitetura do período Bandeirante e a fase de ouro da produção de açúcar. Nosso anfitrião nesta parada será João Pacheco. Essa casa ela foi construída por volta de 1756, quando essa propriedade foi comprada. Ela já é o final do ciclo das bandeiras, mas ela foi feita nos moldes que eram feitas essas casas bandeiristas. E ela teve muito tempo abandonada, né? Ela ficou 70 anos fechada, ela era um depósito de algodão, funcionou uma escolinha por aqui, ela estava numa condição péssima. E uma avó minha resolveu refazer o restauro, chamou o patrimônio histórico e ficaram 2, 3 anos aqui fazendo uma restauração. Então vamos conhecer a casa. Você nos apresenta, João, por favor? Pois não, vamos fazer então um sítio tour. Então, João, aqui é o famoso alpendre, onde os donos da casa recebem os convidados? Então, isso é característica de casa bandeirista. Um terraço na frente, também chamado alpendre, com uma capela de um dos lados, né, que às vezes é uma capela aqui desse lado ou do outro, né, e dando para uma grande sala, né, e era normalmente onde o dono da fazenda realmente conversava com os estranhos. Os estranhos, os forasteiros ou o pessoal que trabalhava na fazenda, eles não é que eles adentravam assim os quartos, né, as coisas eram mais restritas, né. Você tinha contato com a sala e com esse terraço da frente. Hoje foi transformado num escritório, mas antigamente era uma capela em que rezava-se missa, o pessoal da fazenda ficava aqui fora, os homens ficavam aqui dentro e as mulheres ficavam vendo a missa desse quarto aqui do lado. Essa característica religiosa, foi sempre muito presente na vida do caipira, né? O português tem essa questão religiosa, que depois ele tem essa mistura toda do branco com o índio, com o negro e tudo. Sempre permanece o brasileiro sempre continua religioso, né? Católico, ou depois mesclado com outras coisas, mas sempre houve a questão do crer, né? Eu acho que o brasileiro, o caipira, o português, sempre foi uma pessoa de muita fé. E essas peças aqui, João? Conta um pouquinho para nós. Bom, isso é o famoso pão de açúcar, né? O que acontece? O pessoal, como a gente viu no engenho lá embaixo, a cana era moída, a garapa da cana ia para aquele grande tronco escavado, que depois escorria para dentro dos tachos de cobre, que depois com um fogo embaixo virava o melado, e o melado era colocado em vasos como este aqui. Vasos de barro, em que ele ficava descansando, e aí ele cristaliza, que nem o mel cristaliza num vidro, né? E daí, depois de cristalizado, você vira de ponta cabeça, vira o vaso de ponta cabeça e tira essa forma, e aí você tem um cone de açúcar, que os portugueses chamavam de pão de açúcar. Bem, João, como é viver nessa casa cheia de história? Bom, é uma continuidade, eu acho, né? A gente vem seguindo uma sequência de gerações e de ciclos, e agora eu acho que o próximo ciclo é o ciclo do turismo, né? Depois do ciclo, tanto tem o ciclo de açúcar, ciclo de algodão, de tudo mais, a gente agora está dando continuidade a essas histórias.